Olá, amigos da TV Justiça. Começa agora mais uma edição de Justiça em Foco. Você já sabe, é o programa que leva você até o dia a dia dos tribunais de todo o Brasil. Hoje nós vamos falar sobre o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, com jurisdição no estado da Paraíba. Aqui nos estúdios da TV Justiça está o desembargador Paulo Américo Maia Filho, presidente do TRT da 13ª Região. Primeiro, como sempre, vamos conhecer um pouco da carreira do presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba. O desembargador Paulo Américo Maia Filho nasceu em João Pessoa em 1962. Formado pela Universidade Federal da Paraíba e mestre em Direito Processual, é professor da Universidade Federal da Paraíba e da Escola Superior da Magistratura do Trabalho da 13ª Região. Antes de ingressar no Tribunal Regional do Trabalho, Paulo Maia foi procurador do Estado até o ano de 1990. Foi nomeado juiz trabalhista depois de conseguir o primeiro lugar no concurso público para o cargo. Tomou posse como presidente do Tribunal do Trabalho da Paraíba em 7 de janeiro de 2011. Aos 48 anos, é o mais jovem desembargador a assumir o cargo no Estado. Paulo Maia também é autor do livro Ação Civil Pública como Via Alternativa ao Dissídio Coletivo, lançado este ano. Desembargador, antes de mais nada, obrigado por atender o nosso convite, por estar aqui nos estúdios da TV Justiça, para que possamos falar um pouco a respeito desta corte, especificamente o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região. Primeiro, como sempre, falando a respeito da sua carreira. Uma pergunta que já é tradicional aqui no Justiça em Foco: por que a escolha especificamente pelo direito? Veja bem, meu avô é magistrado de carreira, foi magistrado, já faleceu, foi desembargador, presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, na magistratura estadual. Minha mãe na magistratura do trabalho. Então eu sou a terceira geração, digamos assim, de magistrados. Então eu acho que na família eu encontrei o caminho natural da vocação pela magistratura. Desembargador, terceira geração de juristas, portanto, seu avô foi presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba e também a sua mãe foi juíza, não é isso? Exatamente. Isso, é claro, exerceu uma influência direta na escolha da profissão. Exatamente. Sem falar que meu pai é um advogado. Então, aqueles que estão com dúvidas aí qual a profissão seguir dentro do direito, acho que são todas atividades complementares. Acho que a magistratura, a advocacia e o Ministério Público são frente e verso da mesma moeda. Especificamente também houve uma influência nesse sentido depois de passar pela Procuradoria do Estado da Paraíba? Olha só, na verdade, a minha área de concentração acadêmica é processo. Eu sou professor de processo civil da UFPB e fiz mestrado em processo na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tive como orientador o professor Leonardo Greco, que eu acredito que é um dos maiores processualistas brasileiros. Tive como professor, por exemplo, o ministro Fux, aqui do Supremo, e outros tantos. Então, a minha área de concentração acadêmica é processo. Eu ensino tanto processo civil, que foi a disciplina para a qual eu fiz concurso na UFPB, quanto processo do trabalho. Aí, o direito do trabalho aplicado judicialmente no processo. No caso, o desembargador é professor também, já desenvolve essa carreira acadêmica já há algum tempo. Especificamente na área de processo também? Exatamente. Professor de processo civil da UFPB e na Escola Superior da Magistratura, professor de processo do trabalho. É claro que como magistrado é possível, aliás, é necessário ter o conhecimento do processo, mas parece que nós temos aí uma paixão específica por um ramo. Desemboca exatamente nessa atividade acadêmica esse interesse mais aprofundado pelo processo? Exatamente. Eu acho que é no processo que você tem contato com o judiciário. Eu acho que os alunos, esses que estão nos assistindo, eles veem o direito muito abstratamente, até entrarem no processo. No processo é que eles têm um contato com o judiciário, como proceder frente ao judiciário e como transformar em realidade concreta direitos que são apenas abstratamente previstos na lei. O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, que por sinal também vem da Justiça do Trabalho, ele costuma repetir uma expressão nas sessões plenárias do STF de que, para ele, processo, antes de tudo, liberdade. O senhor concorda com essa afirmação na medida em que o processo é que dá a garantia da segurança jurídica e da aplicação do direito? Exatamente, principalmente no processo penal. Hoje o processo penal é visto como tutela processual das liberdades, né? Mas no processo privado, processo civil, processo do trabalho,
isso já é menor, porque nós temos, na verdade, interesses econômicos processualmente tutelados, tanto no processo civil quanto no processo do trabalho. O desembargador é autor do livro Ação Civil Pública como Via Alternativa para o Dissídio Coletivo. Aliás, nós vivemos justamente um momento em que o direito, na sua dinâmica, ele procura novos caminhos justamente para facilitar a assistência ao jurisdicionado, para que tenhamos uma justiça mais célere. Qual é a sua tese nesse caso, como já diz o título, da ação civil pública como uma alternativa para o dissídio coletivo? Olha só, hoje nós estamos vivenciando a questão da judicialização dos grandes temas nacionais. O Supremo é exatamente o palco para isso. Em sentido contrário, no processo do trabalho, nós passamos a viver com um mito criado, que é o da desjudicialização dos conflitos coletivos do trabalho. Greves e outros direitos antes tutelados na via de um instrumento processual chamado dissídio coletivo, que é típico do processo do trabalho, passaram a não mais ser tutelados por esse instrumento, porque a emenda constitucional 45 reduziu esse instrumento quase a uma arbitragem judicial que pressupõe o concurso de vontade das partes. O meu livro tenta desconstruir este mito e acho que consegue. No sentido de que na ação civil pública se pode obter um provimento jurisdicional, uma decisão nos mesmos moldes daquela que antes era obtida na via do dissídio coletivo, que hoje remanesce no sistema, inclusive na Constituição, quase como uma letra morta. Normalmente, quando se fala em alternativas, há uma tendência, quando se apresentam novas ideias, há uma tendência a uma resistência, uma análise daquela questão. Qual a receptividade dos colegas da área do direito do trabalho especificamente com relação a essa opção? O livro veio em muito boa hora, porque há um hiato normativo na questão da tutela processual coletiva. Eu tomo como exemplo os servidores públicos. Greve de servidor público. Então, a Constituição consagrou a essa categoria profissional como direito à greve, mas negou como direito a negociação coletiva. Então, a greve na jurisdição comum, ela é sempre vista como uma patologia social, um estigma do direito de guerra, que se atribui a um processualista italiano, Carnelucci. O meu livro tenta mostrar que a greve é um direito constitucional e, como tal, deve ser tutelada processualmente, na via da ação civil pública. Desembargador, nós vamos ver agora as principais atividades econômicas do Estado da Paraíba e conhecer melhor a situação do trabalhador rural e urbano do Estado. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, entre os anos de 2003 e 2009, foram criados mais de 68 mil postos de trabalho no estado da Paraíba. O setor agrícola, a construção civil e o comércio varejista são as áreas com maior número de empregos disponíveis. Mas o Cadastro Central de Empresas, divulgado pelo IBGE em 2010, revela que os trabalhadores paraibanos são os que recebem os salários mais baixos de todo o Brasil. O cadastro mostra ainda que apenas 0,9% dos trabalhadores assalariados no estado tinham nível superior em 2009. Desembargador, o senhor é natural do estado da Paraíba, é um cidadão orgulhoso do seu estado, mas também tem uma análise crítica da situação social e econômica do estado da Paraíba. Exatamente. A Paraíba passou por dificuldades, governos que não tiveram propriamente um comprometimento com o espírito público que deveria ter, mas é um estado que tem um potencial muito grande. Na zona próxima ao litoral, nós temos um potencial agrícola imenso, com a cana-de-açúcar, uma produção muito boa de cana-de-açúcar, e em Campina Grande nós temos um polo tecnológico muito bom, com produção de material de informática, inclusive o processo judicial eletrônico, ele foi formatado a partir de técnicos paraibanos e, enfim, e a partir de Campina Grande, na região semiárida, a pecuária, mas e o minério também. Eu acho que a Paraíba tem um potencial e ainda vai explodir nessa próxima
década. Desembargador, o Brasil tem atravessado sucessivas crises de uma maneira bastante positiva, ao contrário das previsões, exatamente porque o restante do mundo tem passado por muitas situações em termos econômicos, em termos sociais, bastante complicadas. E apesar das dificuldades, até pelas nossas conversas com outros desembargadores, cada estado tem áreas de potencial desenvolvimento econômico. É o caso, então, exatamente da Paraíba. Ele tem, o senhor vê um cenário de otimismo com esses polos possíveis de desenvolvimento? Eu vejo que a Paraíba vai explodir nessa próxima década. Nós temos o minério, nós temos a pecuária, nós temos a agricultura, o comércio muito concentrado em João Pessoa e em Campina Grande. Nós temos uma cidade como Campina Grande, que é uma cidade do interior, mas é uma cidade muito grande, quase do tamanho da capital. E eu penso que com bons governos, com compromisso de ação administrativa dos governantes, acho que a Paraíba vai chegar lá. Oferta de emprego. Olha, como todo o Brasil, está aumentando na Paraíba também. Mas o que mais me preocupa, como magistrado do trabalho, é a questão dos salários. Eu acho que o Brasil tem que resgatar um compromisso de achatamento salarial dos trabalhadores como um todo, inclusive dos servidores públicos, que vem de décadas, né? Então, à medida em que os postos de trabalho aumentam, também deve ser pensada a questão salarial. Especificamente no estado da Paraíba, a questão também da situação do trabalhador, a própria fiscalização com relação a carteiras assinadas, aos contratos serem efetivamente cumpridos. Como é essa situação especificamente no estado da Paraíba? Olha, lá nós contamos com uma participação muito intensa do Ministério Público do Trabalho, que vem promovendo ações extraprocessuais, como investigações com auxílio da Delegacia Regional do Trabalho, e para evitar essa informalidade, né? E promovendo as ações civis públicas como forma de tutelar, de obrigar coletivamente os empregadores a cumprirem a legislação do trabalho. A participação do Ministério Público do Trabalho e a atuação do Ministério Público do Trabalho na Paraíba, na 13ª região, é muito efetiva, muito intensa e produz excelentes resultados.